Olá, tudo bem? Você sabia que os verdadeiros filhos de Deus são os filhos da ressurreição? Não? Então veja por você mesmo o que consta no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, no versículo 36, aonde está escrito: "Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição." Os verdadeiros filhos de Deus são os filhos da ressurreição. A morte não tem poder sobre eles, porque eles são deuses, conforme consta no livro de Salmos, no capítulo 82, versículo 6, aonde diz: "Vós sois deuses, os verdadeiros filhos de Deus, trazem em si a natureza divina do Criador. Pois aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele." Neste caso, os verdadeiros filhos de Deus são eternos. A morte, repito, não tem poder sobre eles, pois eles são filhos da ressurreição. E como está ordenado aos homens morrer uma única vez? Está vendo? Se eles já ressuscitaram, a morte não tem mais poder sobre eles. Por isso que os filhos da ressurreição são como os anjos, são eternos. A pergunta que se levanta é: você verdadeiramente se considera um filho de Deus? Você é um filho da ressurreição? É óbvio que não. Você nem mesmo acredita, você nem mesmo sabe que você está morto neste exato momento, pois os mortos não sabem coisa nenhuma, mas os apóstolos compreenderam este mistério, pois está escrito no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 11 e 12, disse Paulo: "Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, não que eu já tenha alcançado." Paulo compreendeu que ele ainda não era um filho da ressurreição. Mais tarde, ele se tornou verdadeiramente filho de Deus, conforme consta no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 6, disse Paulo: "Deus nos ressuscitou, estando nós ainda mortos em nossos pecados." Paulo foi ressuscitado, não lá no cemitério, mas ressuscitado no corpo, pois a verdadeira identidade do ser humano é espiritual. A verdadeira identidade dos filhos de Deus é espiritual. Neste caso, é o espírito que precisa ressuscitar na carne, e não a carne lá no cemitério, pois Paulo não havia sido decapitado ainda. Como ele poderia ter passado da morte para a vida? Resposta simples: porque Paulo compreendeu que o homem passa a ter vida em si mesmo somente quando ele se une ao Senhor em um só espírito, conforme consta no livro de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, "Mas aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele." Por isso que no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 28, está escrito: "Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão." Os verdadeiros filhos da ressurreição, os filhos de Deus, não podem mais morrer, porque eles são eternos, pois eles se tornaram um só com o Criador, conforme consta no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. "Por isto foi pregado o evangelho também aos mortos." O evangelho foi pregado aos mortos. O evangelho está sendo pregado a você, porque você está morto, meu amigo. Até que você venha se unir ao Senhor, você está morto. Quando você se une ao Senhor em um só espírito, você ressuscita dentre os mortos, pois você desperta da sua verdadeira natureza espiritual. Nisto podemos entender perfeitamente porque no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 24, está escrito: "Em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida." Está vendo, meu amigo? A partir do momento que você verdadeiramente crer na palavra de Deus, você passará da morte para a vida. Como assim? Por acaso você está morto? É claro que sim, pois o evangelho foi pregado aos mortos. O evangelho está sendo pregado a você. Você irá passar da morte para a vida somente a partir do momento que você receber o Espírito de Cristo. Você ainda não entendeu este mistério, meu amigo? Veja o que consta no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 21. "Aquele que vencer
darei o direito que se assente comigo no meu trono. Você precisa vencer exatamente o quê? Vamos ver? Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Você precisa destruir a morte. Por isso que os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, são os filhos da ressurreição. Aquele que alcança a ressurreição dentre os mortos, ele derrota a morte. Você derrota a morte somente ressuscitando. Pois você está morto neste exato momento. Humanamente falando, você está muito bem vivo. Porém, espiritualmente falando, você está morto. Prova disso que você não é capaz de se reconhecer através do Espírito. Por quê? Porque você está morto espiritualmente. Você consegue se reconhecer unicamente através do corpo. Isto é a morte. Então, eu te pergunto, você já ressuscitou? Pois os filhos de Deus são os filhos da ressurreição. Se você ainda não ressuscitou, você está testificando que você não é filho de Deus. Por certo que você ainda não ressuscitou. Você nem mesmo sabe que está morto. Como eu já afirmei, pois os mortos não sabem coisa nenhuma. A pergunta que se levanta é: se os seres humanos não são filhos de Deus, nós somos filhos exatamente de quem? Vamos ver? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus afirmou: vós sois filhos do diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Pode parar por aqui. Nós somos filhos do diabo? Nós queremos satisfazer os desejos do nosso pai? Mas quem exatamente é o diabo? Vamos ver? Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, Paulo nos dá a resposta. Porque a carne milita contra o espírito. O único adversário do espírito é a carne. A carne é justamente o diabo, que é uma metáfora, que é apenas uma ilustração aplicada no passado para abrir o seu entendimento. Você quer cumprir os desejos exatamente da carne, que é o vosso pai, que é o diabo. Disse Jesus: vós sois filhos do diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Os seres humanos querem satisfazer os desejos da carne. Nisto podemos entender porque no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, está escrito: o teu desejo será contra ti, a ti, porém, cumpre dominá-lo. Pode parar por aqui novamente? O meu desejo é contra mim, a mim, porém, cumpre dominá-lo. Mas quem exatamente sou eu? Então eu não sou o corpo, nem o desejo do corpo. Então, obviamente, que eu sou a consciência que está no corpo. Neste caso, a consciência que está no corpo é justamente filha do diabo, pois a consciência foi gerada através do corpo. A consciência pertence ao corpo. Por isso que a consciência quer satisfazer os desejos da carne, pois ela é criação da carne. A sua consciência não foi gerada pelo Espírito de Deus, pois não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Primeiro é a mentalidade da carne, depois a consciência do espírito. Nascer de novo é despertar da sua verdadeira identidade espiritual, pois a consciência pertence ao corpo. A consciência é filha do diabo, é filha da carne, foi gerada pela carne. Prova disto que no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, disse Paulo, isto é, não são os filhos da carne, que são filhos de Deus. Ou seja, não é a consciência do corpo que é filha de Deus, pois a consciência pertence ao corpo, não ao espírito, pois a consciência foi gerada pela carne. Por isso diz que a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por quê? Porque ela é filha do diabo. Você ainda não entendeu este mistério? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Por isso está escrito no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, envias o teu Espírito, então são criados. Quando o Espírito é enviado, o ser humano se une a este Espírito. Então ele se torna verdadeiramente filho de Deus. Pois, repito mais uma vez, mas a todos o quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você precisa se tornar filho de Deus. Pois quando você se tornar filho de Deus, automaticamente você irá se tornar um Deus.
pois os filhos de Deus são deuses. Os filhos de Deus são eternos, eles não são humanos. Os seres humanos, eles inevitavelmente irão retornar ao pó da terra, pois do pó fostes formado e ao pó tornarás. Mas os filhos de Deus ascendem aos céus. Os filhos de Deus entrarão na eternidade, mas os filhos dos homens se desfarão no pó da terra, pois eles não são eternos. Prova disso que no livro de Salmos, capítulo 102, versículo 26, está escrito: eles, os seres humanos, eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu as trocarás como se fossem vestuário e as jogará fora, pois a carne para nada se aproveita, e a consciência da carne, obviamente, que também não se aproveita para nada. Você quer levar para a eternidade a sua consciência do corpo, que milita contra o espírito? Não faz o menor sentido. Você está querendo salvar o joio? Preste atenção, meu amigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 25 a 26, está escrito: os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, então salvar-se? Jesus afirmou categoricamente: aos seres humanos é isto impossível. Por isso é necessário nascer de novo para se tornar filho de Deus, pois só existe salvação para os filhos de Deus, não para os filhos da carne, não para os filhos do diabo. Você é filho do diabo. Você é a consciência da carne. A carne é que milita contra o espírito. O opositor, adversário do espírito é a carne. E você quer satisfazer os desejos da carne, porque você é filho da carne. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 19 a 20, para encerrar, está escrito: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação, os seres humanos, ficaram sujeitos ao pecado, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura, os seres humanos, serão libertados da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criatura ficou sujeita ao pecado, ou seja, a sua consciência ficou sujeito ao pecado por causa da carne, que é o seu pai, que milita contra o espírito. A carne é justamente descrita como o diabo nas escrituras. Nós queremos satisfazer os desejos da carne, que é o nosso pai. Quem quer satisfazer os desejos da carne é a consciência do corpo, que foi gerada pelo corpo. A sua consciência, a sua personalidade humana é fruto da criação, ou seja, da criatura, que milita contra o espírito. Por isso você quer satisfazer os desejos da carne, porque você ainda não despertou do espírito. Os verdadeiros filhos de Deus, eles buscam as coisas do alto para satisfazer a vontade do Pai espiritual, não da carne que milita contra o espírito. Está dado o recado, meu querido amigo. Os verdadeiros filhos de Deus são os filhos da ressurreição. Os verdadeiros filhos de Deus, eles não podem morrer. Por quê? Eles alcançaram a imortalidade, despertando do Espírito de Cristo na carne. Eles se tornaram um só com o Senhor. Eles se tornaram deuses ao terem se unido ao Senhor. Os verdadeiros filhos de Deus são filhos da ressurreição. Mas se você acredita estar vivo, como exatamente você poderá ressuscitar do Espírito de Cristo na carne?